Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola, áudio pela Rádio Cultura M, a rádio da cidade. Lembrando que hoje a Ferroviária joga 5 horas da tarde na Fonte contra a Ponte Preta, um horário absurdo, cretino, imbecil, mas é o horário do jogo. E nós estaremos transmitindo pela Rádio Cultura AM, pela Rádio Cultura FM, pela Rádio Cultura 90 metros, faixa tropical, pela radiocultura.net para todo o Brasil através da internet e pelo Facebook dos campeões da bola. Hoje, Ferroviária e Ponte Preta, jogo às 5 horas da tarde. Nossa cobertura total também pela TV Cultura Paulista. Lembrando que o ingresso custa R$40, o meio ingresso custa 20, e daqui a pouco a gente fala muito deste jogo da Ferroviária, que é muito importante, né? Importante, precisamos ganhar, lição de casa, essa coisa toda, esses discursos todos que já foram feitos e continuam sendo repetidos, porque o único resultado que interessa hoje é a vitória da Ferroviária. Marcos Cocchini, um abraço, seja bem-vindo aqui à nossa Janela Esportiva de hoje. Hoje nós temos convidados especiais em um assunto muito importante, mas o que você tem para destacar a Ferroviária aí, que é o momento aí do programa? Um abraço, Zé, um abraço aos nossos convidados, aos telespectadores e ouvintes da Rádio Cultura AM. Ferroviária está se preparando agora, só mais na conversa, né? O que tinha que ser preparado no campo foi fechado ontem. O time já tem uma mudança certa e concreta. O Arthur vai para o jogo contra a equipe da Ponte Preta e o Julinho, pela informação que a gente tem, foi preservado aí pela comissão técnica, não sei, acredito que pela estreia, viu, Zé? Acredito que pela estreia dele contra o Santos não fica nem relacionado. E uma novidade, Zé. Ontem à noite a Ferroviária estava esperando a documentação via FIFA. O Diego Gonçalves, que é um jogador que os campeões da bola informaram com exclusividade, o meia esquerda, está entre os relacionados, fica como opção para o jogo dessa noite. Diego Gonçalves, agora oficialmente apresentado, a documentação do Japão chegou, a documentação via FIFA, CBF, Federação Paulista, e o Diego fica à disposição para o jogo dessa noite contra a Ponte Preta. Um reforço experiente e importante para esse jogo difícil contra a Ponte. Essa questão do Julinho, que estreou contra o Santos, jogou mal e todo o time foi mal. Mas eu acho interessante isso. Eu confesso que eu não consigo entender isso, não consigo entender bem. Ele chegou, foi um dos reforços contratados pela Ferroviária, daqueles todos que foram adquiridos, e fez a sua estreia. Todo mundo entendia que o Arthur seria o titular do jogo em Santos. Até porque tudo na Ferroviária é mistério, né? Você não pode assistir treino é fechado, é um negócio doido. Você fica sem base, muitas vezes, para poder fazer uma análise mais concreta do assunto que interessa ao torcedor, ao telespectador. Muito bem, esperávamos o Arthur por suposição. Aí entra o Julinho, lá em Santos. Foi mal, e não foi só ele que foi mal. Vários outros também, já cansamos de falar sobre isso. Aí para o segundo jogo, que é de hoje, o cara não é nem relacionado. A pergunta mais clara e evidente que tem que ser posta nessa mesa, se o cara não está pronto para o segundo jogo, como é que ele está pronto para o primeiro? Não dá para entender. Ele não está pronto para nenhum dos dois. Ficou claro agora. Então espera um pouco mais. Dá tempo para o jogador se preparar, para fazer a estreia dele. É quase queimar o jogador. O cara chega, é escalado na estreia do time, na estreia dele também. Vai mal. A crítica meteu a boca. E a diretoria não deve ter gostado, não só dele, mas de outros também. Aí para o segundo jogo, se o cara fica no banco, tudo bem, ficou no banco. É uma questão de opção tática. Agora, o cara nem é relacionado. Então eu pergunto, o cara que não é relacionado para o segundo jogo, como é que pode ser escalado como titular no primeiro? Coisas do futebol. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco, porque tem que se falar muito do jogo de hoje, pela importância que ele tem, né? É um jogo muito importante hoje, Ferroviária e Ponte Preta. E ontem o São Paulo
deitou e rolou em cima do Guarani, né? Sim, 5-2, a gente vinha vindo aqui para a TV e o Vaguinho, a gente comentava, se o Guarani fizesse mais um, São Paulo faria mais 1 ou 2. Se o Guarani fizesse mais 2, São Paulo faria 3 ou 4, porque onde São Paulo... Então o Guarani achou melhor ficar com 2. Vamos ficar quieto aqui, porque já estamos fora mesmo. São Paulo comandou as ações ontem do jogo, poderia ter feito até mais. Quando viu que o Guarani diminuiu, e esperando ainda o resultado do outro jogo, São Paulo tentou forçar um saldo de gols para se o Corinthians passasse, a São Paulo ter a vantagem do saldo de gols, mas o Corinthians acabou perdendo nos pênaltis e o São Paulo tem a vantagem da torcida na decisão de sexta-feira lá no estádio do Pacaembu. E temos os gols aí, Zé. Muitos gols, por sinal. Muitos gols ontem lá na Fonte Luminosa. Esse primeiro gol do Antony, muito bom esse menino, hein? Camisa 7 do São Paulo. Depois o Fabinho fez ainda o primeiro gol, né? Os replays da transmissão de ontem. Nosso grande amigo J. Júnior esteve ontem aqui. O Fabinho fez o segundo gol do São Paulo ontem no jogo do 5-2. E o São Paulo comandou tranquilamente a vitória, não teve sustos diante do Guarani ontem na Fonte Luminosa. Muito bem, a gente continua mostrando os gols do São Paulo, mas rapidamente falando do Corinthians para fechar esse assunto. O Corinthians ontem estava perdendo 2-0 do Vasco lá em Barueri, 2-0. E o Vasco perdeu depois um pênalti, no tempo normal do jogo. O Corinthians conseguiu empatar, levou para os pênaltis e nos pênaltis o Vasco da Gama ganhou. Né? Isso, o Corinthians acabou desperdiçando 2 penalidades e, por sinal, na terceira decisão seguida, infelizmente aqui para a gente lembrar da passagem dele, o Rafinha perdeu pênaltis importantes. Ontem perdeu um pênalti que poderia ter pesado na classificação do Corinthians e pesou, né, negativamente. E o Corinthians acabou dando adeus à Copa São Paulo, a chance aí de mais um título, e o São Paulo tenta o tetracampeonato e o Vasco, São Paulo e Vasco voltam a se enfrentar aí numa final de Copa São Paulo depois de 1992, onde o Vasco se sagrou campeão nos pênaltis em cima do São Paulo. O São Paulo já foi eliminado numa final pelo Vasco, então. Sim, né? Já perdeu uma final para o Vasco em 1992. Perdemos? Quer dizer, você é São Paulino, tá certo. Perdemos. Como paulista, né? Perdemos, né? Se entregou. Mas tudo bem. Gente, ainda aqui com as cenas rolando aí, nós temos 2 convidados muito especiais hoje para falar de um assunto que é muito importante. Estamos recebendo aqui, para esse primeiro bloco, e o futebol também vai ser assunto, porque são todos torcedores da Ferroviária também, o Walter Francisco Orlowski, que é diretor administrativo da cooperativa Cicobi da Avenida Barroso. Ele é diretor administrativo, o Walter está conosco aqui, e o José Janone Júnior, que é membro do Conselho Cicobi da Avenida Barroso e é presidente da nossa Associação Comercial e Industrial de Araraquara. O assunto que eu digo que é muito importante, é importante mesmo, porque talvez você não tenha noção do que seja uma cooperativa financeira hoje, uma cooperativa de crédito. Eu li uma matéria do Estadão sobre isso, que é simplesmente sensacional, porque muitas vezes as pessoas, e isso ocorre muito, de uma forma muito comum, muito natural, né? A pessoa tem a ideia de que, quando fala em cooperativa de crédito ou cooperativa financeira, é um banco, é mais um banco. E banco tem adoidadamente aí. Aí é que está a grande diferença. E é uma diferença muito efetiva, muito boa para quem é associado da cooperativa. E esse assunto é que traz o Walter e o Janone aqui para a gente falar um pouco sobre isso também, sem fugir depois da Ferroviária. Walter, um abraço, muito obrigado por ter vindo. A gente recebe vocês do Cicobi da Avenida Barroso aqui com uma alegria imensa, porque o assunto é muito importante. Um abraço a todos, um prazer estar aqui, né? E um forte abraço principalmente aos fãs aí da Janela Esportiva. É uma satisfação para a gente estar aqui participando dessa conversa. Okay? Muito bem. Tá aí. Janone, e aí? Muito bom ter você aqui, é muito bom poder recebê-lo e a gente abordar dentro do esporte um assunto desse que é importante. Pois é, eu que agradeço aí a oportunidade e um abraço a todos da Janela Esportiva, os telespectadores, os ouvintes. O cooperativismo financeiro, como você bem introduziu, ele está ganhando muita força aí no mundo todo e chegou o momento do Brasil se fazer forte. Diferente dos bancos, como você também falou, tem muito banco já aí no mercado, a cooperativa de crédito, ela se diferencia essencialmente em 2 aspectos. Primeiro, que os correntistas, eles são donos da cooperativa, então eles são sócios.
E diferente de você ter conta no banco privado ou no banco público, você não é sócio, você não tem participação nas decisões da cooperativa, tampouco nos dividendos e tudo mais. Então, o relacionamento já inicia diferente por aí. Então, você não é tratado como um cliente apenas, você é dono. Então, quando o dono chega na empresa, com certeza ele é melhor atendido. E também, por ser cooperativa, não visa lucro. Por isso, as tarifas, as taxas e operacionais são muito mais acessíveis e, por conta disso, o Cicobi, especialmente da Avenida Barroso, está crescendo a todo vapor e, inclusive, já está indo lá para a Associação Comercial também. Sim, um posto, né? Um posto de atendimento VIP lá para as empresas, para as pessoas correntistas e ali no centro da cidade, na Rua São Bento. Então, está com muita força. O Walter, e outra coisa importante que precisa ser destacada aqui é a garantia que isso tem. A segurança total que isso tem, que às vezes as pessoas têm algum receio, não têm um conhecimento maior do assunto e acham que, olha, mas é uma cooperativa e o banco me dá uma certa garantia, porque o governo exige essa garantia, mas a garantia da cooperativa é igual ou se não for maior, né? Se não for maior, exato. A mesma garantia, as mesmas exigibilidades, né, que o governo tem para com os bancos, eu acredito que até em dose dupla para as cooperativas, né? Então, hoje em dia, o sistema está muito bem estruturado e muito bem auditado pelo Banco Central. E falando em garantias, né, e tem as mesmas garantias do banco, né? Por exemplo, o banco tem o fundo garantidor. Sim. Né? A cooperativa também tem o fundo garantidor. Né? E a cooperativa hoje, ela não opera sozinha. Hoje nós, por exemplo, somos Cicobi. E o Cicobi é uma rede de cooperativas que está em todos os estados, em todo o país. Né? E com toda a estrutura. E graças a isso, né, essa confederação Cicobi, né, que congrega todas as 400, quase 500 cooperativas no Brasil todo. Também tem as empresas do sistema, que são nossas, né? Quando eu falo nossas, sócios da cooperativa. Quer dizer, o sócio da cooperativa é dono do Bancob, por exemplo, que é o banco do Cicobi. É proprietário também da Cipag, que é uma composição societária, que tem a maquininha Cipag, né? Quando fala maquininha, né? A pessoa não tem ideia, né? Que ali, em termos de tecnologia, é a mais avançada do mercado, né? Que é uma composição societária entre o Cicobi e uma empresa americana de meios de pagamento, a maior empresa de meios de pagamento do mundo, que é a First Date. Então, hoje nós temos um produto fantástico. Quando o Cicobi lançou a Cipag no mercado, ela lançou com 30% mais barato o mercado, porque o mercado era dominado pelos grandes. E principalmente os pequenos empreendedores deixavam boa parte do seu suor, do seu trabalho, para esses bancos. Né? Na taxa. Na taxa que cobrava. E aí, lançou com 30% mais barato. Hoje, eles chegaram até nós. Hoje nós estamos... Forçamos a Os bancos barra. foram obrigados a abaixar, né? Então, em função desse serviço prestado, que a cooperativa, apesar de não ser banco, não é banco, convém deixar bem claro isso, que cooperativa não é banco, mas tem todos os serviços financeiros, bancários prestados, né? E tudo a preço e custo. E com qualidade, porque não persegue o lucro, não fica cortando despesa, simplesmente tem lá a melhor equipe atendendo. Administra. Os funcionários são constantemente treinados, né? Todos os meses, né? Todos assim, muito bem preparados para realmente corresponder às expectativas do cooperado. Então, quem entra na cooperativa já nota a diferença entre o atendimento no banco e o atendimento na cooperativa. E temos a empresa de consórcio, que é um consórcio, é a quarta maior empresa de consórcio do Brasil, né? Quando se fala em taxa de administração, por exemplo, de 18%, 23% dos outros bancos, a da cooperativa é 9%. Né? Enfim, ou seja, hoje o sistema está tão bem estruturado, fala, pô, mas é possível uma cooperativa entrar em dificuldade? É muito improvável. Porque se uma cooperativa está em dificuldade, logo aquela cooperativa já é absorvida por outra tal. E se dilui ali o problema. Se dilui o problema e não tem. Hoje não existe mais essa insegurança, né? Então, hoje o sistema é muito mais seguro e muito mais fiscalizado e auditado, né? Tanto pelas centrais, tanto pelo sistema e principalmente pelo Banco Central.
O Janone, o que eu percebi, no caso específico do Sicob da Avenida Barroso, é a grande participação na administração, no conselho, de empresários de Araraquara. Quer dizer, há uma identificação muito forte com o pequeno empresário, com o médio empresário e até com o grande empresário de Araraquara. Eu acho que isso aí, na minha opinião, faz uma diferença muito grande em relação ao atendimento e aos grandes objetivos do Sicob da Barroso, né? Sua leitura está correta. Você não entende apenas de futebol, não, viu, Zé? Não, a gente procura saber um pouquinho de cada coisa. Pois é. E cabe reforçar aqui duas situações. O Sicob da Avenida Barroso é a cooperativa de crédito composta por dirigentes e originalmente de Araraquara. Nós temos aqui em Araraquara outras cooperativas de crédito que são franquias de outras cidades, mas a cooperativa Sicob da Avenida Barroso é a cooperativa de Araraquara e por conta disto os correntistas, vamos falar assim, os cooperados, eles também procuram prestigiar, né? E as cooperativas elas também são rotuladas por segmentos. Então você tem assim, a cooperativa dos fazendeiros, do produtor de cana, a cooperativa do segmento A, do segmento B. A cooperativa Sicob da Avenida Barroso, ela é composta, além da sua origem ser de Araraquara, ela é composta pelas principais lideranças empresariais da cidade. Então, no seu conselho de administração tem um representante da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, tem um representante do Sincomércio, tem um representante dos sindicatos dos hotéis, bares e restaurantes, tem do CDL. Então, todo o segmento que acho que movimenta aí pelo menos 70% ou 80% da economia da cidade, tem uma cadeira lá no conselho que é justamente para ajudar o Sicob a balizar as suas metas e estar alinhado com as necessidades da comunidade, que é o princípio cooperativista. Complementando, né? Não só de Araraquara, como também de Matão. Sim. Então, por exemplo, lá em Matão, nós temos lá o vice-presidente do Sincomércio, também que faz parte do conselho. E qual o objetivo disso? É a liderança empreendedora da região, né? Vamos supor, tendo condição de identificar, vamos supor, a necessidade de cada segmento de empreendedorismo de Araraquara. Lembrando que a cooperativa da Sicob da Avenida Barroso é uma cooperativa de livre admissão. Não só empresários podem ser sócios, como qualquer cidadão de Araraquara, qualquer pessoa física, muito bem-vindo na cooperativa e participar dessa ideia tão comum no mundo inteiro, que para nós aqui ainda no Brasil ainda é uma grande novidade, uma grande novidade. Mas no mundo isso já se esparramou. Basta ler um pouquinho sobre isso que a gente fica, mesmo aqui com mais de 5 milhões, né? Você pode falar no país de mais de 200 milhões de habitantes, 5 milhões, mas só 5 milhões não. Se a gente analisar 5 milhões de associados, é uma coisa muito grande. É um potencial que, na verdade, ele está dobrando e triplicando. Daqui a pouco nós vamos ter uma margem aí muito grande. 5 milhões só no Sicob. Sim, só no Sicob. Então, ultrapassou 5 milhões. E um detalhe, né? No mundo inteiro, o cooperativismo assim, ele é muito forte e se tornou um agente regulador do mercado. Sim. Principalmente no sistema financeiro, onde há essa concentração, né? Praticamente há um oligopólio, onde não existe concorrência entre bancos. Né? Você vai num banco, você vê as tarifas, vê os produtos, você vai no outro, são os mesmos produtos, as mesmas tarifas, quer dizer, não há concorrência. E a cooperativa veio fazer diferença. Principalmente para aquele pequeno, tanto pessoa física quanto pequeno empresário. Né? Ou seja, esse pequeno empreendedor, ele tem o mesmo poder de barganha que um grande empresário tem junto ao banco. Então, tanto é quando na cooperativa também temos grandes empresários. Mas as nossas tarifas estão muito próximas do banco, porque lá ele tem braço para brigar com o banco. E a cooperativa, lógico, não pode fazer algo abaixo do custo. Sim, claro. Então, fica bem próximo. Agora, o pequeno empreendedor que vê a diferença, o grande benefício, porque ele é tratado como se fosse um grande empresário na cooperativa. Um grande correntista num banco privado, num banco público grande, ele tem força. Fala, eu tenho X milhões aí aplicado, eu não quero pagar tarifa. Agora, o pequeno correntista, vamos falar assim, que força que ele tem para pleitear isenção de tarifa? Né?
Lá na cooperativa ele um juro tem mais baixo. Um juro mais baixo, um empréstimo. É uma conversa de olho no olho, né? Que hoje nos grandes bancos você não consegue nem ser recebido, a verdade é essa. Exatamente, tem banco aí que nem atende mais número, telefone. Assim. E o detalhe, né, quando você vê esses números gigantescos no banco, por exemplo, de lucro, né? Quem contribuiu com isso? O grande empresário. Sim. Agora, o pequeno realmente que fez a diferença. Agora, na cooperativa, pelo fato de não haver lucro, tudo que se paga é para cobrir despesa, não tem sentido arrancar o couro do cooperado lá o ano inteiro para depois chegar no final do ano Devolver para ele. Porque tem que ser devolvido para ele. Primeiro você machuca, depois você abafa. Né? Porque a devolução tem que ser proporcionalmente às operações realizadas. É assim que fala a lei 5764. Então, quer dizer, aquele cooperado que não usou a cooperativa não participa de sobras. Quem participa é aquele pequeno. Atuante, né? Atuante, aquele que pagou. Ó, pagou, você pagou demais. Então está aqui a sua devolução. Então, por que não a gente cobrar menos, deixar ele mais competitivo? Ou seja, ele vai ter mais preço lá para vender, ele vai gerar mais renda, ele vai gerar mais emprego, ele vai gerar mais impostos, do que arrancar o couro dele. Olha, está aqui a devolução para você. Eu acho que não tem muito sentido isso. Tá certo. Bem, eu tenho mais uma pergunta para fazer, mas eu quero envolver a Ferroviária no papo. Como é que é? Como é que vocês viram a estreia da Ferroviária perdendo em Santos hoje, daqui a pouco, 5 horas da tarde, o jogo lá com a Ponte Preta, que a gente vê como um jogo muito difícil. Vocês como torcedores, como é que estão os corações grenados aí para hoje, hein? Olha, eu, como torcedor da Ferroviária, eu fiquei triste que ela perdeu. Mas foi ela sempre é combativa, então ela deu trabalho, né? Não foi uma derrota muito feia, muito desproporcional, assim. Então vamos torcer para que ela faça um bom Campeonato Paulista e para que não machuque muito nosso coração também. Está preparado aí, Walter? Estamos preparados, né? Eu que sou um cidadão araraquarense, conheço a Ferroviária desde criança, né? Então, sem dúvida, o coração está lá. E um detalhe importante, né? Misturando Ferroviária e Cicobi, a Ferroviária está no Cicobi. Ótimo, aí tá certo, né? É uma união de forças da cidade. Uma liga importante. Então, vamos torcer, né? Vamos ao campo, né? Vamos prestigiar a Ferroviária, né? Porque realmente faz parte da história de Araraquara, né? Assim como o Cicobi, que está há 35 anos em Araraquara, né? A Ferroviária é uma marca. A Ferroviária é uma marca e realmente a gente tem que torcer e estar lá junto, né? Preparar os corações para isso. Bem, para encerrar, economia. Presidente em Davos, toda a equipe econômica lá. Pergunta é curta e grossa. Dá para se perceber já alguma coisa melhor na economia, o Brasil avançando? Os empreendedores podem ter um pouquinho mais de esperança em relação ao que vem por aí? Sim. Eu, por conta até de estar na frente da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, a gente tem contato muito com os empresários e eles estão muito otimistas e existe aquela entrava econômica, né? Então, quando o governo ele não mostra segurança, o empresário fica com receio de investir, com medo de mudanças bruscas de regras e tudo mais. Então, quando o governo consegue passar um pouco de confiança, os empresários que ainda têm condições de investir, eles voltam a investir, a gerar emprego, e aí a ciranda, a roda da economia, volta a girar. Então, a gente já está percebendo avanços nisso, e o presidente lá em Davos falou pouco, mas foi objetivo e não falou bobagem. Então, está no caminho certo. Tá certo. Bem, olha, para fechar aqui, eu quero mostrar a revista Comércio, Indústria e Agronegócio do Ivan Roberto, que é um jornalista que eu admiro muito, um grande companheiro nosso, trouxe na sua última edição uma matéria espetacular, muito interessante sobre o Cicobi, da Barroso. Então fica aqui o registro, né? Não sei se dá para pegar bem a imagem, a capa da revista, mas um grande abraço ao Ivan. Eu admiro demais o trabalho dele e o trabalho de vocês, né? Foi uma entrevista meio rápida, mas não vai ser a primeira. A gente vai ter oportunidade de falar muito. O Cicobi tem sido um parceiro importante também dos campeões da bola aqui na TV Cultura Paulista. Então, Walter, muito obrigado. Janone, muito obrigado pelo tempo, né, pela disponibilidade de tempo. E eu fico muito agradecido, particularmente, por a gente ter conseguido abrir uma janela um pouco diferente e trazer esse tipo de informação que é para o torcedor de futebol, é para os nossos ouvintes,
ouvinte, é para aquele que tem interesse, inclusive, de preservar as suas economias. Precisa saber um pouco de economia, saber onde deve ir, onde buscar suas vantagens no mercado capitalista, que é extremamente competitivo. Então, muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho do Cicobi da Avenida Barroso, e a gente vai tomar um cafezinho. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, é uma honra estar aqui, né? Esperamos estar mais vezes aqui. Com certeza. E continuar parceiro. Perfeitamente. Da Janela Esportiva, e é uma satisfação estar aqui, sem dúvida. E para comemorar tudo isso, o Arroio mandou aqui para nós suco Prats, sabor uva, né? Suco Prats, o melhor suco do mundo, é da fruta para o copo. O sabor servido hoje aqui aos nossos convidados especiais. Vamos para o intervalo e o assunto em seguida será a Ferroviária. Inclusive a visita de um grande jogador, ídolo da torcida da Ferroviária, que apareceu ontem na Fonte. Apareceu não, foi convidado. E recebeu uma homenagem extremamente positiva da nossa diretoria. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. As últimas novidades da estação estão na Liliantex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Liliantex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Liliantex. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Preciso trocar o escapamento, preciso trocar o catalisador. E pra completar tem os pneus, o que eu vou fazer? Oh, Nenê, escapamentos e pneus é a solução. Oh, Nenê, escapamentos e pneus. Me custa! É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje, com os campeões da bola. Lembrando que a Ferroviária enfrenta a Ponte Preta, 5 horas da tarde. Marquinhos, mas quem esteve ontem na Fonte Luminosa? Que visita importante, hein? Importante. Um dos grandes jogadores da história da Ferroviária. Quem viu jogar, não esquece. Peixinho esteve ontem na Fonte Luminosa e foi presenteado aí pelo Betão, pelo Felipe, pelo pessoal do marketing, com a camisa que o time está jogando, o Paulistão, que é a camisa idêntica do tricampeonato, né, Zé? 69. 69. Ele falou que só faltou o número 7 na camisa. É verdade, que era o número dele. 7 na camisa, mas ele ficou muito feliz com o presente, com o reconhecimento. Felipe, que ontem, a gente chegou, ele já tinha feito o tour, né, pela Fonte, mas passeou pelos vestiários, conheceu o novo vestiário da Ferroviária, o vestiário onde estava o São Paulo, que é o vestiário de número 2. Rodou lá ontem, conversou bastante com o Jotinha, o Jota Júnior.
muito feliz e conversou com os campeões da bola com exclusividade ontem lá na Fonte Luminosa. Muito bem, essa matéria do Peixinho que ilustra para nós é uma honra muito grande a presença do Peixinho aqui na nossa janela esportiva de hoje com o Jackson, né, que foi lá filmar, nosso cinegrafista, o mais novo integrante dos campeões da bola, e o repórter Marcos Cocchini. Vamos ver como é que ficou a matéria. Amigos da janela esportiva, e os campeões da bola marcam presença aqui na Fonte Luminosa. Ao lado, um dos maiores ídolos da Ferroviária. Ô, neném, você não precisa passar. Peixinho, visitando o estádio da Fonte, vestindo o novo manto de 2019 e um manto no estilo que você conhece muito bem, né, Peixinho? Do tricampeonato do interior. Prazer recebê-lo aqui na TV Cultura e também na sua casa aqui na Fonte Luminosa. Muito obrigado, é uma satisfação imensa estar outra vez em Araraquara, visitando a Ferroviária nesse belo estádio e com boas recordações do tricampeonato afiano. Peixinho, passeando pelos vestiários, pelos corredores, pelo gramado, pelas cabines, o que vem na sua mente, o que vem na memória de tudo que você passou com essa camisa? Vem aquela grande lembrança daquela grande equipe que a Ferroviária sempre teve nos nossos tempos, em especial do nosso querido Bazzani, inesquecível Bazzani, um dos melhores meia-esquerda que eu joguei em toda a minha vida. Olha que eu joguei com gente muito boa, Mengalvio, Gonçalo, mas o Bazzani era um dos principais meia-esquerda do futebol brasileiro. Peixinho, e a gente falou no início desse bate-papo da camisa, né? Essa camisa que o marketing da Ferroviária e a Lupe estudaram muito para esse ano de 2019, relembrando a história. Isso é muito importante, né? O resgate da história rica da Ferroviária, né? Do tricampeonato principalmente. Não tem dúvida nenhuma. A Ferroviária sempre brilhou nas excursões, no Campeonato Paulista e nos torneios que se disputavam pelo Brasil. Peixinho, e também aqui na Fonte Luminosa você encontrou o pessoal do São Paulo e desde o ano passado você é um novo reforço do São Paulo novamente. Conta essa história. O São Paulo me contratou agora em novembro para trabalhar juntamente com o pessoal de Cotia. A minha faixa é de 11 a 15 anos. Foi um reconhecimento que o presidente de São Paulo, o senhor Leco, me deu. E eu me sinto muito satisfeito com esse presente de Natal que foi. E pretendo fazer alguma coisa pelo São Paulo, mas nunca esquecendo a Ferroviária, que é meu time também de coração. Peixinho, falando de São Paulo, falando de Ferroviária, Paulistão de 2019 já começou. Como é que está a expectativa agora de torcedor e de jogador que você foi? Já viveu muitos estaduais, muitos campeonatos paulistas, muitos outros campeonatos interessantes aí. A Ferroviária de novo aí no Campeonato Paulista Serão. Então, vamos torcer mais uma vez, né? Esperamos que a Ferroviária continue na primeira divisão e que suba mais um pouco, fazendo um papel melhor que o ano passado. Eu acredito que o pessoal está se esmerando afinco e vamos torcer muito pela AF. E o São Paulo, está confiante com esses reforços contratados para o São Paulo para essa temporada? O São Paulo deve fazer um papel bem melhor nesse campeonato de 2019. Faltou um número só nessa camisa, Peixe, para correr nesse gramado aí, porque a camisa ficou justinha, igualzinha do tricampeonato mesmo? Exatamente, a camisa ficou ótima, faltou só o número 7, mais nada. Falando do São Paulo, né? Foi o autor do primeiro gol do São Paulo na inauguração do estádio do Morumbi. Foi ele que marcou 1-0 para o São Paulo, foi o gol do Peixinho. E quando o São Paulo enfrentou o Sporting de Lisboa, né, Wagner? Você que tem uma memória boa, né? Embora não sendo São Paulino, mas é isso aí, né? O rapaz se revelou hoje, hein, Zé? Se revelou. Hoje ele está feliz da vida aqui. Mas a verdade, o Peixinho foi um grande jogador, né, Zé? Então, parabéns ao Peixinho, trabalhando no São Paulo, mas também nunca esquecendo esse manto grená que é a Ferroviária. E o pessoal do marketing trabalhou direitinho, né? Essas coisas têm que ser feitas mesmo. Nós defendemos aqui, de todas as maneiras, que o passado seja preservado. Você precisa do futuro, você precisa organizar, você precisa do presente, precisa organizar o futuro, a gente sabe disso, em todos os sentidos, inclusive na economia, mas essa questão de preservar o passado é fundamental. Isso aí é demais. E o passado da Ferroviária, a história da Ferroviária, gente, é maravilhosa, é linda, e o Peixinho faz parte dessa história. Com certeza. E com certeza outros virão aí para receber essa mesma homenagem, né? Verdade. Essa camisa nos remete a 1969, o tricampeonato no interior foi a maior campanha da história da Ferroviária. Parabéns para o pessoal da Ferroviária que soube reconhecer aí no Peixinho um dos grandes nomes da sua história.
Muito bem, se tem algum registro aí antes da gente chamar o intervalo final? Tem sim, Zé. Eu queria mandar um abraço. Quero mandar um abraço para Ana Maria, esposa do Arthur, lá do Nenê Escapamento, Isso, Zé. do Arthur, grande amigo. Encontrei ela ontem, ela disse que não perde um programa, mas ela fica ouvindo no radinho, viu, Zé? Falou que não dá tempo de assistir na televisão, então ela fica com o radinho ligado, assistindo aí a Janela Esportiva. Um abraço também para Tereza, para Dona Terezinha, que é a mãe, e para o seu Manuel, que é o pai. São os pais. Não pedem uma, viu, Zé? E você sabe que eles falaram de você, né? Sabe que falaram de você. Então, você é o ídolo deles, viu, Zé? Eu agradeço muito em nome da equipe. Então, um grande abraço para essa gente boa aí. Ô, Zé, e tem um rapaz, é o Carlão, lá do Jardim do Mon, ele está reclamando aí do entorno da Arena da Fonte em dia de jogos, com flanelinhas e andarilhos. E ele disse que foi reclamar com o policial disse para ele, não podemos fazer nada, né? Então, o flanelinha cobra R$10 para você estacionar o carro ali na rua, e se você não der o dinheiro, você sabe o que acontece com o carro. E andarilhos ali, em torno do estádio, atrapalhando. Então ele está reclamando demais do entorno da Arena da Fonte, né? Então, está feito... Botar isso na pauta aí para ouvir as pessoas que têm condição de, pelo menos, poder dar uma explicação racional para isso aí. E ontem o que teve mais de reclamação foi o seguinte, Zé, o Fábio esteve aqui ontem com a gente, né? Fábio Renner, ficou combinado que o setor 1, 2 e 4 seriam da torcida do São Paulo. E o 3, que é o setor do fundo, só se houvesse superlotação. A polícia abriu o setor 1 e 4 só, Zé. O setor 2 ficou fechado. Setor 2 é em frente à cabine. Setor 2 é em frente à cabine. A fila estava lá no DAI, Zé, com 30 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, o que foi combinado não foi cumprido. Quer dizer, não pela organização, pelo policiamento. Então... Isso tinha sido acertado. Tinha sido acertado. É por isso que não tinha ninguém, né? A televisão mostrava uma imagem horrível, porque você quer público, né? Você quer público. Até para quem está assistindo o jogo pela TV, quer público. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Naquele lado lá de frente, lá, antiga Boca do Lixo, no início do jogo não tinha um torcedor ali. Que coisa absurda. E a gente fez as matérias, até mesmo com o próprio Peixinho, para a rádio, para a TV, essa matéria que foi para aí, e fomos ver. O pessoal falou, a fila tá lá no DAI. Eu falei, tá de brincadeira, eu saí lá para ver, né? Aí tava mesmo. Ô Zé, e teve torcedor que eu vi entrando no carro e indo embora. Porque olhou a fila e falou assim, eu vou entrar no estádio no segundo tempo do jogo. E o setor não foi liberado mesmo. Não, foi liberado. Foi depois liberado. Depois do problema criado. E mais da metade daquela fila foi embora, Zé, porque se tivesse entrado todo mundo daquela fila, o estádio inteiro tinha lotado, até o Ferrão 3. Que loucura, hein? Bom, vamos para o nosso intervalo, porque temos que falar da Ferroviária. Aqui tem a coletiva do Lúcio Flávio. E o jogo de hoje contra a Ponte Preta de Campinas, 5 horas da tarde na Fonte, com cobertura total dos campeões da bola pela Rádio Cultura M, pela Rádio Cultura FM e pelo Facebook dos campeões da bola. Você não perde nada. Intervalo e a gente volta em seguida. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp. Aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco.
Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Paulistão 2019. Apoio cultural. Atri Fiat. Seu carro 0 km está na Atri. Sicoob, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Vamos falar então de Ferroviário. O que o time fez ontem, Marquinhos, para pegar a Ponte Preta? Fez o apronto final na Fonte Luminosa, concentrado desde ontem já os jogadores, e a Ferroviária não divulgou a escalação. Ponte Preta também. Ontem a gente estava conversando com o pessoal de Campinas, também não forneceu a escalação, fechou os 2 últimos treinos. E o pessoal estava falando... virando mania, né? Já virou mania. Em Campinas também eles falaram que é a mesma coisa, viu, Zé? E lá ainda é menos, lá são 10 minutos de imagem, aqui ainda são 25. Então, treinamento fechado da Ponte, não divulgou a escalação, Ferroviária também não. A novidade deve ser o Arthur aí na lateral esquerda. Será que só mexe em uma posição? Eu acredito que venha mais mudanças, viu, Zé? Mas vamos aguardar aí o momento da definição da escalação do time da Ferroviária. Quem é que vai apitar o jogo, você sabe, Vaguinho? O jogo de hoje, Leandro Bizio Marinho. Leandro Bizio Marinho. Isso. É um gordinho, viu, Zé? Gordinho, tá gordo demais. Já faz tempo que tá gordo, né? Faz tempo, mas é um gordinho. Você vai reparar no estádio. Não é ele meio... o árbitro do chute no rosto do Jorge Eduardo? Foi ele, viu? Se eu não me engano, foi ele. Não lembro, acho que foi sim. Foi ele mesmo. Não, mas vou explicar direitinho. Contra o Red Bull. Foi apenas o árbitro do jogo, né? Sim, mas ele viu o lance, né? Hã? O assistente dele que viu o lance, né? A arbitragem aquele dia foi uma lástima. O ato foi trágico. Deus que nos ajude. 2 vezes hoje. E agora o meu recado é do Sicoob, que é o maior sistema de cooperativismo do país. O Sicoob presta serviços financeiros aos seus associados, como conta corrente, cheque, aplicações financeiras, cartão de crédito, financiamentos, consórcio e muito mais. Não é banco, o Sicoob não é banco, mas oferece tudo o que você precisa de um banco. Atende pessoa física e jurídica, é uma cooperativa de crédito completa, onde os proprietários são os próprios associados, inclusive com direito à participação nas sobras após o fechamento de balanços. O Sicoob é uma instituição segura, tem um fundo garantidor como de qualquer banco, e já são mais de 5 milhões de associados em todo o país. Quer mais informações? Passe no Sicoob, aquela loja da Avenida Barroso, 350, entre ruas 1 e 2, e fale com uma das gerentes. E para você que é da cidade de Matão, procure o Sicoob aí também em Matão, na rua Rui Barbosa, 1075, no centro da cidade de Matão. Sicoob, faça parte você também do Sicoob. Vaguinho, e a rodada no Campeonato Paulista, meu caro Vaguinho Fiorini? 4 jogos hoje, Zé, e o jogo que abre essa segunda rodada é justamente às 5 da tarde na Fonte, Ferroviária e Ponte Preta. 7h15 da noite, 2 partidas. Em Campinas, Guarani Corinthians, e lá na Arena de Barueri, Oeste Bragantino. E às 9 da noite no Allianz Parque tem Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Bem, nós temos aqui para acrescentar informações ao nosso bloco do Campeonato Paulista de Futebol, Paulistão 2019, a coletiva do atacante Lúcio Flávio, que foi o cara que chutou a única bola da Ferroviária contra o gol do Santos no jogo de sábado passado. Então, estamos aí recebendo o Lúcio Flávio aqui na nossa janela para conversar com a torcida da Ferroviária. É, lógico que a gente não conseguiu nenhum ponto, né? Que, de repente, nas circunstâncias daquela partida, para uma estreia contra uma equipe grande, seria um bom resultado também para a gente. Mas, acho que tirando isso, a gente se portou bem, se tratando de um primeiro jogo, fora de casa também. Aí contra o Santos, jogar na Vila não é fácil, mas a gente, dentro de uma estratégia, a gente estava cumprindo muito bem. E num deslize geral, a gente acabou tomando o gol. Acho que faz parte, é uma estreia, já passou. Agora a gente tem que pensar no jogo da Ponte Preta, porque o Campeonato Paulista é muito rápido. Em relação à minha estreia, acho que eu tentei ajudar da melhor maneira possível.
tentei dar o meu melhor, correr bastante, ajudar na marcação, que eu tinha um papel também importante. Tive uma chance logo no começo do jogo ali que sobrou, bati, o Vanderlei estava bem posicionado. E no decorrer da partida não tive mais nenhuma. Mas tenho certeza que quarta-feira agora aí vai ser um jogo melhor pra gente. É uma equipe que dentro do cenário brasileiro também tem muita força, que é a Ponte Preta. Mas a gente sabe que jogando dentro da nossa casa a gente tem um papel que é sempre procurar a vitória, sempre conseguir os 3 pontos. E a gente vai em busca disso. A gente está trabalhando, estamos fazendo uma recuperação boa. Todos os atletas estão em condições de jogo. Acho que tem tudo para a gente chegar aqui na quarta-feira, fazer um grande jogo e aí conseguir 3 pontos para a gente. Cada jogo é uma história, né? E aí tem jogo que você tem mais oportunidades, tem jogo que você tem uma só e faz o gol. Eu acho que a equipe está de parabéns pela entrega, porque a gente cumpriu a risca que o professor pediu para a gente. Como eu disse, foi um momento de deslize, acontece no jogo. De repente você não foi perfeito no jogo todo, tomamos um gol. E aí, acho que está dentro do que é o campeonato, você jogar contra o Santos na Vila Belmiro e você perder de 1-0. Ninguém quer perder, mas eu acho que também não é uma coisa assim absurda. Eu acho que agora jogando contra a Ponte Preta a gente pode melhorar aquelas coisas que a gente deixou a desejar nesse jogo. E como eu falei, bola para frente, já pensar na Ponte Preta. Esse jogo do Santos passou. Se a gente tivesse vencido também já teria passado, tinha que pensar na Ponte. E acho que esse é o pensamento de nós todos. Eu acho que todo mundo está de parabéns pela forma que se portou dentro de campo. Mas o futebol tem 3 resultados. E infelizmente a gente, no primeiro jogo, teve uma derrota. Mas já passou, é pensar na Ponte Preta e pensar em vitória. O Campeonato Paulista é muito difícil, né? A gente sabe disso. São poucos jogos e é muito difícil, tanto o jogo em casa como um jogo fora de casa. Ponte Preta é uma grande equipe. Acho que eu posso passar para a rapaziada que o momento é outro. A Ponte jogou um Campeonato Brasileiro, teve uma arrancada sensacional no final do campeonato. Todo mundo acompanhou, quase subiu. E permaneceu bastante jogadores. A gente sabe, a equipe aqui sabe. Os jogadores que estão aqui conhecem, eles também nos conhecem do lado de lá. Como eu falei, o Campeonato Paulista é muito difícil. Vai ser um jogo pegado, jogo difícil, como o campeonato oferece. Acho que a gente tem que entrar ligado, procurar fazer o nosso dever de casa, porque aqui dentro a gente tem que estar sempre procurando a vitória. A gente quer saber o que o torcedor pensa. Ouvimos aí o Lúcio Flávio, que é uma esperança de gols para o time da Ferroviária, né? Muito passou, foi artilheiro. Vamos esperar que seja artilheiro aqui também, né? E que a Ferroviária jogue um bom futebol hoje. Mas o que o torcedor pensa disso tudo? Nós temos o Fala Povo, Fala Torcedor da Ferroviária, que ilustra esse bloco final do programa. Vamos lá. Expectativa para esse jogo de quarta-feira aqui da Ferroviária, esse primeiro jogo da Ponte contra a Ponte Preta aqui na Fonte? Então, o jogo contra o Santos, a Ferroviária até entrou bem, né, com uma proposta de se defender e depois atacar. Eu acho que até foi bem, só que não conseguiu segurar ali o ataque do Santos no finzinho. Mas eu acho que 1-0 acho que está razoável no primeiro jogo, fora de casa. Agora amanhã aqui contra a Ponte nós precisamos ganhar. Acho que se a gente jogar para cima da Ponte, a gente consegue ganhar, faturar a Ponte Preta. Porque mais ou menos, os níveis os times estão mais ou menos no mesmo nível, né? Os times menores, tal, do interior. Então eu acho que dá para faturar a Ponte amanhã. O que você achou da montagem desse time da Ferroviária? Esperava mais? Eu esperava mais e que foi muito assim retardada, entendeu? Foi muito em cima da hora. Eu acho que deveria buscar esse tempo que tinha aí para contratar anteriormente. Mas infelizmente, né, futebol é isso mesmo. A expectativa é grande. Eu tenho a impressão que a Ferroviária deve levar essa. Porque senão vai complicar o meio de campo. O time está irregular. Não está essas coisas não. Assistimos o jogo da Ponte, contra o Santos. Só se defendeu. Atacou que é bom. Nada. Não gostou da montagem do elenco para esse ano? De jeito nenhum. Está faltando grana. Segundo as informações. Qual que é a sua análise aí dessa estreia da Ferroviária no sábado, lá na Vila Belmiro, na derrota? Então, a Ferroviária procurou se defender, né? Porque estava jogando fora de casa com um time grande, né? Santos. Agora vamos ver aqui, né? Se ela sai para frente em busca do gol, porque
precisa ganhar amanhã, né? A gente tá aí na torcida. Expectativa desse jogo contra a Ponte. E na sua opinião, faltou algum jogador? Essa montagem do elenco te agradou? Olha, eles, que nem eu disse, eles procuraram marcar primeiramente, né? Para depois tentar fazer alguma coisa. Mas chegou poucas vezes lá no gol do Santos. Agora vamos ver amanhã, né? Eu acho que o placar amanhã é uns 2-1 pra gente aqui, se Deus quiser. Só lembrando que o jogo é hoje, a matéria foi feita ontem, né? Então o torcedor na cabeça dele o jogo de amanhã, mas o jogo é hoje. Hoje, quarta-feira, 5h30 da tarde, 5 horas da tarde, 5 horas, Ferroviária e Ponte Preta. Na hora de comprar seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto nas drogarias Poupa Aqui, onde você encontra uma equipe qualificada e farmacêutico em tempo integral para melhor lhe atender. Estamos mostrando aí a Poupa Aqui. Veja alguns dos benefícios para você comprar na Drogarias Poupa Aqui. Descontos em todos os medicamentos, todos os dias da semana, todos os dias da semana. Para alguns genéricos de uso contínuo, tem a promoção da 4ª caixa. Ou seja, você levando 3 caixas do medicamento, a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo. Além disso, a Drogarias Poupa Aqui parcela suas compras no cartão de crédito. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 18h30 e aos sábados das 8h30 às 17h30. A Drogarias Poupa Aqui fica na Rua 3, 896, no centro da cidade, em frente à Casa da Cultura. Drogarias Poupa Aqui, preço baixo é aqui. Destaques finais do programa. Destaque final da Ferroviária, daqui a pouco então bola rolando na Fonte Luminosa, 5 da tarde, R$40 e R$20 o preço dos ingressos. E tem uma foto aí rapidinho, ontem a gente deu com exclusividade aqui a informação, a Tatiele Silveira foi apresentada ontem, tá aí ela já com o uniforme da Ferroviária, nova técnica das Guerreiras Grenais. Já assumiu, vai assumir? Assume hoje, ontem apresentada, já iniciando os trabalhos aí, a Ferroviária se reforçando para a temporada para fazer uma boa competição. Um grande abraço ao Vica, a todos os funcionários do Vica Esporte e você que tem seu filho batendo a bolinha, aprendendo a jogar futebol no Vica Esporte, vai aqui no seu destaque final. Fica pro Elson e pro Alex, 2 corintianos que me enchem a paciência aqui, o Corinthians caiu fora. Ele tinha que aguardar, ele tinha que segurar na manga da camisa uma carta para fechar o programa, né? Feliz da vida, hein? Muito bem, estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje aqui na TV Cultura Paulista, com áudio pela Rádio Cultura AM, a rádio da cidade. Estaremos transmitindo tudo a partir das 4 horas da tarde, Rádio Cultura AM, Rádio Cultura FM, Facebook dos Campeões da Bola para os amigos do Brasil. Boa sorte para a Ferroviária. Tchau, gente. A gente se encontra de novo amanhã, 11 horas da manhã. Obrigado. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem.